Bom dia a todos, graça e paz. Nervosismo. Nesses últimos tempos, eu tenho mergulhado minha cabeça em assuntos diversos sobre a nossa sociedade. Algumas semanas atrás, enquanto eu estava correndo, eu estava escutando um podcast que fala sobre o vício e indignação. E mostra, as pessoas conversam de como que a nossa sociedade está viciada em ficar reclamando, em se conectar com os outros através do murmúrio, né? Então, nossa, que fila demorada, tá calor, né? E hoje, acho que a nossa sociedade sempre teve essa tendência, o ser humano sempre teve essa tendência de se conectar através da reclamação. Mas hoje a coisa parece que piorou, né? As redes sociais agora servem muito mais para isso do que para qualquer outra coisa. E faz umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, na nossa célula, além de compartilhar a vida, sobre o nosso crescimento, sobre o que Deus tem feito, é um momento de também compartilhar a cultura, né? Às vezes a galera fala o que está assistindo, o que está rolando na vida, e aí o Heitor, ele recomendou um documentário que se chama O Dilema das Redes, na Netflix. Inclusive eu recomendo que assistam. E esse documentário ele aborda os impactos da rede social na nossa vida. Mostra que, mais uma vez, que a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais confusa, depressiva, violenta e suicida. Esse mundão está maluco. Famílias quebradas pela polarização política. Eu sou a favor de um candidato A, mas a minha família é de B. Então, não tem conversa. Por que eu vou me relacionar com eles? Eu sou esquerdista, minha família é de direita, eu sou da direita, minha família é da esquerda, e assim vai. Famílias quebradas por valores distorcidos, vícios em redes sociais, verdade relativa. A gente tem a falsa impressão que a nossa sociedade está evoluindo, está melhorando. E de fato está em alguns aspectos, né? Como eu falei, a tecnologia. A tecnologia, caramba, a gente não pode questionar as coisas boas que ela tem trazido. Mas o pecado sempre revela nossa natureza imperfeita e inconstante. Eu estava falando do mundo, né, da sociedade no geral, mas a gente sabe muito bem que nós, como igreja, nós, como famílias, a gente também está inserido nisso. Nós também somos pecadores, e a gente está exposto a tudo isso, e a gente tem essa natureza também. Mas a diferença é que a gente crê num Deus que não muda. A gente pode até tentar mudar, a gente pode tentar até manipulá-lo, mas Ele permanece fiel. Ele continua nos amando e com esse amor ensina, corrige, cura e restaura. Nessa manhã a gente vai meditar no texto de Números, capítulo 22 a 24. Obviamente a gente não vai ter tempo para ler ele todo, mas eu gostaria de encorajá-los a lerem quando puderem, lerem o texto todo. Então eu vou explicar um pouquinho qual que era o contexto. O livro de Números, ele mostra a peregrinação do povo de Israel pelo deserto e a sua preparação para a conquista da terra prometida. E aqui a gente começa a história quando o povo acampava nas campinas de Moabe, logo após Deus lhe ter concedido a vitória sobre os amorreus. E aí tem esse rei chamado Balaque, ele é rei de Moabe. Ele soube que o que esses israelitas tinham feito com os amorreus. E ele viu que esse povo gigantesco, enorme, estava acampado perto do seu território. E ele ficou desesperado e enviou uma mensagem a Balaão, que era um vidente, um adivinho pagão. E a gente vai ler essa mensagem que Balaque enviou
para Balaão, no versículo de Números 22, 5 a 6. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, os mensageiros de Balaque enviam essa mensagem e o pagamento a Balaão. E Balaão fala, e Deus fala a Balaão, né? Não vá com eles e nem amaldiçoe este povo, pois é povo abençoado. Então Balaão recusa. Bom, Deus falou para não aceitar, então ele recusa. Mas Balaque insiste, ele tenta de novo, envia de novo os mensageiros, pede mais uma vez para Balaão ajudá-lo, e de novo, só que nessa segunda vez o Senhor meio que diz assim: ok, se esses homens estão pedindo de novo, pode ir, mas faça apenas o que eu mandar. Então Balaão aceita, e esse trajeto de Balaão tem uma história muito curiosa, né? Acho que quase todo mundo conhece, mas quem não conhece, leia depois. É uma história muito curiosa mesmo, que Deus faz uma jumenta falar, né? Mas enfim, Balaão então chega no território de Balaque, e aí Deus fala a sua primeira mensagem, que não é de maldição. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, mas Deus faz o contrário, ele abençoa. E é óbvio que Balaque fica indignado. Aí ele fala: caramba, eu paguei você para amaldiçoar e você abençoa? E aí Balaão responde: mas será que eu não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque é insistente de novo e tenta mais uma vez. Leva o adivinho para outro monte, para outro lugar, e pede para que ele tente de novo. Então Deus transmite a segunda mensagem, através de Balaão. Vamos ler somente um trecho dela. Fica em Números 23, de 18 a 20. Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. O que Deus está falando para Balaque? Eu sou Deus, eu não minto, não me arrependo, não deixo de fazer aquilo que já prometi e falei. A Vitória me contou recentemente uma história da sua infância, que os pais não deixavam ela comer besteira durante a semana, então salgadinho e refrigerante só no final de semana. Mas, no mesmo prédio, tinha a vovó. Mamãe falou: não pode, mas era só Vitorinha entrar no elevador, clicar o andar da vovó e a regra mudava. E eu fico pensando que Balaque achava que Deus é essa vovó, que sua mamãe falou que não pode, mas não tem problema, vou mudar aqui a regra. Balaque achava que Deus é a vovó que mima os netos, mas não. E depois que ele escuta essa segunda mensagem de Deus, veja o que ele responde em Números 23, de 25 a 26. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. É interessante que na NVT está assim: pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim.
Então Balaque ele insiste de novo e tenta mudar a regra de outro jeito, falando, bom, se não dá para amaldiçoar, então pelo menos não abençoa. E vão mudar de lugar mais uma vez e quem sabe ali rola. E aí Balaão tenta mais uma vez e Deus continua abençoando e afirmando os israelitas. Deus já tinha declarado as suas promessas lá atrás a Abraão e abençoado o seu povo. Mas Balaque tenta manipular Deus, contratando adivinho e oferecendo-lhe sacrifícios nesse ou naquele lugar, como se pudesse alterar aquilo que Deus já tinha estabelecido. Como se pudesse mudar Deus. E muitas vezes, como Balaque, nós tentamos atrair o favor de Deus, oferecendo-lhe sacrifícios, ações e serviços baseados nos nossos próprios princípios, ainda que eles são contrários aos princípios de Deus. E Jesus fala sobre esse tipo de atitude. A gente vai ler Marcos 7, de 7 a 13. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei, você honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo, entre muitos outros. Aqui Jesus, ele dá uma lição nos fariseus e mestres da lei que acabaram de questioná-lo sobre seus discípulos que não lavaram as mãos e não seguiram as tradições daquele povo. E aí o Senhor Jesus chama de hipócritas aqueles que tentam transformar as suas convicções e próprias tradições em palavras de Deus. Todos nós desejamos ter famílias saudáveis, famílias sólidas e abençoadas por Deus. Ele já estabeleceu princípios para a edificação de uma família que o agrada. Mas será que a gente tem obedecido? Seguindo o que ele já estabeleceu? Ou a gente tem inventado princípios, novos princípios de acordo com o que achamos melhor? E aí a gente pede a bênção de Deus. Olha, Deus, eu não estou fazendo exatamente o que você falou, mas abençoe isso aqui. Como o Balaque, que, bom, não amaldiçoa, então nem abençoa também. Quem sabe dá certo. O que nós temos feito? E quais são esses princípios? Efésios 5, 22 e 23 fala para as mulheres sujeitarem-se aos seus maridos, que são os cabeças do lar. Deus, mas meu marido é um banana. Alguém tem que ser cabeça, não é mesmo? E se eu for a cabeça? Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. 1 Coríntios 13 fala que o amor é paciente, bondoso, não maltrata, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus, veja bem, eu já sustento a casa, eu coloco alimento na mesa. Esse teto aqui que a gente está debaixo é por causa do meu sustento, por causa do meu trabalho. Agora esse amor paciente, esse amor bondoso, que não maltrata,
precisa, né? Eu já faço a minha parte. E além disso, quem sou eu para ficar escutando o desabafo da minha esposa? Ela tem suas amigas. Eu não preciso fazer isso. Já faço a minha parte. Êxodo 20, 12 fala: honra teu pai e tua mãe. 1 Timóteo 5, 8 fala: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Deus, eu vou te servir no acampamento, eu vou para o Shalom, eu vou para a Juvep, eu já sirvo na igreja, Deus. Eu não preciso ficar em casa para ajudar meus pais com o vovô que está doente. Para quê? Já estou servindo a Deus. Será que o Senhor não pode abençoar isso? É lógico que eu citei casos bem simplistas, de situações que a gente tenta tornar os nossos princípios pessoais em gatilho para a bênção de Deus. Mas todos nós sabemos que a família é muito mais complexa do que isso. A gente sabe que relacionamentos são construídos entre pessoas distintas. Mesmo na mesma família, no mesmo lar, a gente tem valores e princípios muitas vezes muito mais discrepantes do que a gente queria, do que a gente gostaria. É fácil da gente falar de submissão para uma mulher cujo marido não pensaria 2 vezes e daria a vida por ela. É relativamente tranquilo a gente falar sobre doação quando todo mundo em casa está saciado, está satisfeito. Mas muitas de nossas famílias, muitos dos nossos lares vivem em tempos de escassez, seja financeira, seja de relacionamento, de amor, de paz. E nessa situação toda, nessa dificuldade, nessa complexidade que é o relacionamento, que é a família, a saída mais natural é a gente fechar os olhos para o princípio divino de mútua submissão, e a gente tenta proteger o nosso orgulho daqueles que o feriram tanto. Mas, irmãos, a nossa esperança vive. A nossa esperança vive. Nosso Deus que vive eternamente, Ele é fiel. E suas ordenanças são absolutamente boas. Jamais poderemos mudar os princípios de Deus e o seu caráter. Mas nós podemos nos deixar ser moldados por suas amáveis mãos. Se é impossível ao ser humano seguir os princípios de Deus e viver restauração nas famílias, ao nosso Deus tudo é possível. É o nosso Deus que nos capacita a cumprir seus mandamentos em nossas relações familiares e a transformar corações de pedra em corações de carne, a começar em nós, a começar em mim. Eu gostaria de convidá-los a conversar com o nosso Deus agora. Abaixem suas cabeças, fechem seus olhos. Peça para Ele sondar o seu coração. Deus, será que tenho tentado manipulá-lo, colocando minhas vontades, princípios, dificuldades e medos acima da tua vontade? Deus, o que eu tenho feito com aquilo que você já declarou, com a bênção que o Senhor já declarou, com as tuas ordenanças, com os teus princípios, o que eu tenho feito com isso, Deus? Será que eu tenho sido fiel assim como o Senhor é fiel a mim? Será que eu tenho confiado, Deus,
que isso é o melhor para mim, ou eu tenho tentado manipular, dar um jeito para que seja de um jeito mais confortável, que faça mais sentido, que... Oh Deus, eu quero te obedecer, Pai. Peça para que Deus te mostre nessa manhã. Fale com Ele. E se Deus está mostrando isso para você, que você tem tentado manipulá-lo, tentado transformar os princípios de Deus em princípios próprios, reconheça que você é fraco. Pai, eu reconheço que eu sou fraco, e eu reconheço a sua força. Peça perdão a Ele. Deus, perdoa, Pai. Perdoa, Pai. E ajuda-me. Eu não posso sozinho, mas o Senhor pode. Eu citei alguns exemplos, mas eu sei que a família é complexa, como eu falei, e existem problemas diversos. Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo na sua família, se é de escassez, ou se não. Mas peça para que Deus ajude, peça para que você não perca essa dependência nele. Deus, muito obrigado por mais uma manhã aqui na Tua presença, Pai. Obrigado por Tua palavra, Deus, que nós temos em nossas mãos, que podemos abrir em qualquer momento, Deus. Nós temos livre acesso a Ti, Deus. Obrigado porque o Senhor ensina através da história de Balaque, de Balaão. O Senhor ensina através do Teu Filho Jesus, que falou àqueles fariseus, Deus. E através dessa história, Deus, o Senhor mostra que nós também somos hipócritas muitas vezes com nossas famílias, Deus. Contigo, Pai, tentando distorcer aquilo que o Senhor já estabeleceu, declarou e definiu, Deus. Mas, Deus, nós queremos pedir para que o Senhor nos dê forças para seguir fielmente, Deus, isso, e não tentar distorcer e manipular a Tua palavra, Pai. Temos muitas famílias na igreja de Suzano, na região aqui, Pai, e o Senhor sabe muito bem o que cada um tem sofrido, Pai, tem enfrentado, Senhor. Agora estamos num tempo de incertezas, Deus, não sabemos se a segunda onda chegou ou não, se vai chegar, Pai, do Covid, Pai, se a gente vai ter que enfrentar mais uma onda de quarentena, Deus. Mas que se vier, Pai, que as famílias estejam confiantes que é o Senhor que sustenta, Pai. É o Senhor que cura e restaura, e o Senhor já fez tudo isso, Pai. E cabe a nós aceitarmos, Deus, abraçarmos a Tua palavra e obedecer, assim como o povo de Israel ali naquela situação com Balaão, estava seguindo, Pai, as Tuas palavras, e o Senhor abençoava, declarava e afirmava o povo de Israel, e nós queremos ser assim também, Pai, povo fiel, Pai, que confia, e que essa segunda onda não venha nos abalar, Deus, porque o Senhor é a nossa rocha, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós queremos se conhecer mais uma vez, que o Senhor é Rei dos nossos corações, Pai, e que o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.